Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? A inequação 9 menos 3x sobre 2x mais 10 menor ou igual a zero é do tipo quociente. Resolva-a utilizando o estudo de sinal da função afim. Bom, inicialmente o que nós faremos é transformar esta inequação em uma função do seguinte modo. Bom, nós temos 9 menos 3x sobre 2x mais 10. Nós vamos chamar o numerador de a de x, uma função, e o denominador de b de x, outra função. E o quociente entre elas deverá ser menor ou igual a zero. Pensando nisso, nós vamos estabelecer uma relação gráfica aqui para a primeira função, que já chamamos de a de x, uma para a segunda função, que chamamos de b de x. Mas o que nos interessa é o quociente entre as duas funções. Ou seja, nós queremos a de x dividido por b de x. E o resultado tem que ser negativo, ou seja, menor ou igual a zero. Bem, vamos tratar cada uma das funções de modo individual. Começamos pela primeira a de x, que será 9 menos 3x. Para podermos pensar em como resolver a inequação dada na questão, nós vamos tentar estabelecer aqui gráficos. Vamos começar com a primeira função a partir da interseção do gráfico com o eixo x, fazendo a de x sendo igual a zero. Para tanto, vamos fazer 9 menos 3x igual a zero. E isolando-se x, nós vamos ter 9, que vai ser igual a 3x, e isolando-se x, nós vamos obter então 9 terços, que será igual a 3. Portanto, já podemos dizer o seguinte: quando nós tivermos aqui o valor de x sendo 3, notem que, como nós estamos considerando menor ou igual a zero, e a de x está no numerador, nós temos um intervalo fechado para 3. E, estabelecendo o gráfico, como nós temos numa função de x, f de x, igual a ax mais b, sendo uma função afim, e neste caso o a é negativo, então nós temos uma função decrescente. Logo, a inclinação do gráfico, se construirmos, seria para a esquerda. Todos os valores antes de 3 serão positivos. E todos os valores depois do 3 serão negativos. Aí vem a pergunta: positivo para quem e negativo para quem, professor? Essa reta que nós representamos agora é uma reta real que representa o eixo x. Isso significa que existe aqui um eixo y também. Logo, se nós substituirmos os valores antes do 3, pode ser o 2, pode ser o 1, pode ser o 0, na função estabelecida, os resultados serão positivos. Pegue o número antes do 3, que pode ser inclusive negativo. Vamos pegar aqui o menos 1. Se nós fizermos 9 menos 3 vezes menos 1, menos 3 vezes menos 1, mais 3, mais 9 é 12, que é positivo. Logo, os números que nós pegarmos antes do 3, se substituídos na função, resultarão em resultados ou nos levarão a resultados positivos para y. Agora, pensando na segunda função, nós chamamos de b de x a expressão 2x mais 10. E aqui nós vamos querer valores menores ou iguais a zero, mas nós temos que tomar um pequeno cuidado. Como 2x mais 10 está no denominador, nós vamos estabelecer a impossibilidade de nós termos um b de x menor ou igual a zero. Tá? Porém, nós vamos, por enquanto, dizer que b de x pode ser zero. Essa impossibilidade vai ser refletida lá no gráfico quando nós formos construí-lo. Bem, nós temos 2x mais 10, que é igual a zero. Isolando-se x, nós temos 2x, que será igual a menos 10. Ou x vai ser igual a menos 10 meios. Portanto, x vai ser igual a menos 5. Marcando 5 aqui na reta x para b de x, este 5 é negativo. E como foi dito, nós não podemos ter aqui na divisão o denominador sendo igual a zero. Então, ele tem que ser diferente de zero.
Nesse contexto, então, nós representamos este não ser zero com a bolinha aberta, dizendo que o intervalo é aberto aqui para o 5 negativo. Como essa função tem um valor de a, que é o coeficiente de x, e que é maior do que zero, lembrem que na função anterior nós temos um a, que é menos 3 e é negativo, menor que zero, nos levou a uma função decrescente. Mas este a aqui é positivo. Percebam, o a vale 2 e ele é maior que zero. Portanto, essa função aqui é crescente. Se ela é crescente, então o gráfico tem inclinação, já que é uma função afim, o gráfico é uma reta, com inclinação para a direita. De igual modo, acima do eixo x, os valores são positivos para y, e antes do 5, os valores serão do 5 negativo, os valores serão negativos para y. Estabelecemos aqui uma interseção, justamente nesses pontos que destacamos agora, menos 5 e 3. E como nós queremos uma divisão, de igual modo a regra de sinais vale. Assim como vale na multiplicação, vale na divisão. E nós temos tanto menos 5 aqui, para o eixo x de a de x, e o 3 para o eixo b de x, x de b de x. E agora vamos ver as regras de sinais. Antes de menos 5, positivo na primeira função. Antes de menos 5, negativo, mais com menos, resultará em menos. Entre menos 5 e 3, positivo. Entre menos 5 e 3, positivo, tanto na primeira como na segunda funções, mais vezes mais, positivo. Depois do 3, negativo na primeira função, positivo na segunda função, menos com mais, menos. Destacando os pontos, menos 5, intervalo aberto, 3, intervalo fechado. E agora nós podemos destacar o que é solicitado na questão, ou seja, o que nos interessa são valores menores ou iguais a zero. Logo, são valores negativos, estão antes do menos 5, excluindo o menos 5, ou depois do 3, incluindo o 3. Por ser intervalo fechado. E nós podemos então dizer que x é menor do que 5 negativo, ou x é maior ou igual ao 3. E nós vamos dar essa resposta agora, dizendo o seguinte: como nós queremos valores negativos, nós podemos já falar que no conjunto solução, nós vamos ter um x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que nós tenhamos menos 5, vamos melhorar a escrita aqui, tal que nós tenhamos um x que seja menor que menos 5, ou um x que seja maior ou igual a 3. Nós podemos, apenas a título de estudo, realizar substituições aqui e ver o que acontece decorrente de tais substituições. Ou seja, vamos estabelecer valores aqui relacionados a esses intervalos dados. Então, primeiro, vamos escrever o nosso conjunto solução para termos uma referência. Então, x pertence aos reais, tal que x seja menor que menos 5, ou x seja maior ou igual a 3 positivo. E nós temos as duas funções já estabelecidas, no formato de quociente. Ou seja, nós sabemos, de acordo com o 9 menos 3x, dividido por 2x mais 10, que os resultados que nos interessam serão menores ou iguais a zero. Vamos estabelecer aqui valores que sejam menores do que menos 5. Vamos colocar aqui um x que seja menos 6, por exemplo. Vamos colocar também aqui um x que esteja entre menos 5 e 3, que pode ser zero, por questão de facilidade. E vamos colocar um x maior que 3, pode ser 4. E vamos ver o que acontece ao substituir na inequação original. 9 menos 3 vezes menos 6 sobre 2 que multiplica menos 6 tem que ser menor ou igual a zero. 9 menos 3 vezes menos 6 resultará em mais 18. Sobre 2 vezes menos 6, menos 12. 9 mais 18, 27. Sobre menos 12. Notem que se nós fizermos a divisão,
nós vamos ter mais 27 por menos 12, resultado negativo. Então, fechou, bateu. De fato, os números têm que ser menores que menos 5. Vamos explorar aqui o x valendo 4 e depois nós vamos para o x valendo 0. Fazendo 9 menos 3 vezes o 4 positivo sobre 2 que multiplica 4 deverá ser menor ou igual a 0. Nós vamos ter 9 menos 3 vezes 4 menos 12 sobre 2 vezes 4, 8 positivo, que resultará em menos 3 oitavos, que é negativo. De fato, é menor que 0, então fechou. Então, também x tem que ser maior que 3 para que resulte no número negativo. Mas e se x valer 0, que é um número que está entre menos 5 e 3? Vejam, se estabelecêssemos uma reta numérica, menos 5 está aqui, 3 está lá, e o 0 está aqui, entre menos 5 e 3. Então, substituindo o 0, nós vamos ter 9 menos 3, que multiplica 0, sobre 2 vezes 0 mais o 10. E isso tem que ser menor ou igual a 0. 9 menos 3 vezes 0 é 0, resultará em 9, sobre 2 vezes 0 é 0, décimos. 9 décimos é positivo. Não é menor ou igual a 0 como queríamos, portanto, não atende à solicitação da questão e aí nós podemos numericamente justificar a resposta que acabamos de dar. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes, e até o nosso próximo estudo. Tchau!